tudo bem? Eu sou a Bárbara e vim aqui falar um pouquinho sobre plano de ação. Você saberia montar o seu plano de ação? Você sabe para que serve um plano de ação? Para a gente iniciar, falando o que seria um plano de ação. Um plano de ação são as coisas que a gente deve fazer para iniciar uma nova tarefa, iniciar um novo procedimento, um novo roteiro, uma nova regra. Então a gente vai implementar um plano de ação dentro de um cliente. Então hoje a gente tem aí um plano de ação que deve ser implementado, que é um plano de ação para as reaberturas, tanto de restaurantes, bares, lanchonetes, indústrias nem chegou a fechar, mas hoje tem novas legislações para que sejam seguidas, novas normas, novos decretos, enfim, para que sejam seguidos, para a gente começar a se adaptar ao novo coronavírus. Então, para eu manter a minha indústria aberta, o meu cliente aberto, o que eu preciso fazer? Então, a gente vai capacitar os funcionários, capacitar também os empresários e a empresa para a gente começar a implantar esse plano de ação e não ter problema com vigilância sanitária, outros órgãos fiscalizatórios, para a gente, enfim, deixar o dinheiro circulando por aí. E você já fez algum plano de ação antes? Ou você está fazendo o seu plano de ação? Vamos lá. Então aqui hoje eu vou te falar basicamente sobre o plano de ação para o coronavírus, em relação ao coronavírus. Lógico, vou focar muito na legislação do Rio, como eu sou aqui do Rio, Petrópolis, Rio, Então a gente está adaptando mais aos decretos aqui do Rio e de Petrópolis, tá? Mas aí você fica atento aí na sua cidade, quais são os decretos, quais são as orientações, e aí você adapta ao seu, beleza? Então vamos lá, para a gente começar esse plano de ação, o ideal é que a gente comece no Word mesmo, um documento, onde a gente vai colocar que é um plano de ação em relação ao Covid-19. A gente vai colocar ali o nome do cliente, a razão social, nome fantasia, vai colocar também o seu, se você tem uma empresa ou se você é autônomo, você vai colocar que foi elaborado por você, tá? E aí, para iniciar, depois dessa capa, a gente vai colocar ali sobre o que a gente está falando. Na capa a gente já deixou claro que é sobre Covid-19, mas a gente vai explicar ali um pouquinho o que seria Covid-19. Depois que a gente explica ali, faz uma breve introdução sobre o que é Covid-19, aí a gente começa a falar sobre a importância de capacitar os funcionários. Ah, mas eles ficam vendo na televisão, já vê na internet, será que eu realmente preciso falar com eles? Sim, a gente precisa, porque a gente sabe que hoje em dia tem muitas notícias falsas, E com essas notícias falsas, todo mundo pode chegar e falar, por exemplo, como eu já recebi, que o coronavírus, a gente consegue eliminar ele mesmo no organismo se a gente ingerir vinagre, E não é o que acontece, Quem dera se fosse tão fácil assim, com vitamina C, com vinagre, com bicarbonato, tudo isso eu, Bárbara, já recebi no meu WhatsApp essas informações. Então você imagina, um funcionário, quantas ele já não recebeu, Então a gente precisa ver as reais informações para que a gente possa orientar da forma correta. Então a gente vai capacitar esse funcionário. Junto com o plano de ação, a capacitação ela tem que vir junto, não tem jeito. Então a gente vai fazendo um plano de ação e vai escrever o que a gente deve capacitar esse funcionário. Então nessa capacitação a gente tem que colocar como ele tem que sair de casa para o trabalho. Vou falar aqui para vocês algumas coisas. Eles têm que sair de casa com máscara, o uniforme tem que vir dentro da mochila, mesmo que o funcionário, ele vai de ônibus, de carro, de moto, não pode ir direto de uniforme. Isso já era antes, Para quem conhece aí RDC 216, RDC 275 e várias outras normas, A gente sabe que desde sempre a gente não podia circular com uniforme.
e agora muito menos. E aí a gente acrescentou máscara, o uniforme ele não pode sair de casa já com o uniforme. Ah, mas só a camisa? Não, tem que ser colocada dentro da empresa. Tem que manter o distanciamento. Ah, fui de ônibus, tem que manter o distanciamento. Fui de carro, dei uma carona, tem que manter o distanciamento. Tá bem? Tenho que higienizar as mãos com frequência. Qual é a frequência? Toda hora. Toda hora. Ah, eu vim dentro do ônibus, eu saí de casa, encostei no ônibus, né? E no banco, no assento, enfim, o que é comum. Eu tenho de preferência que tá com álcool 70 na bolsa, que eu possa sempre higienizar as minhas mãos. Mas se eu não tiver, assim que eu chegar na empresa, eu já tenho que ir correndo fazer a primeira coisa, que é o quê? Primeiro eu vou higienizar minhas mãos. E aí no vestiário eu já vou trocar o meu uniforme, já vou colocar o uniforme da empresa limpo, que ele deve ser limpo diariamente. E aí a gente já coloca o uniforme. Depois que a gente foi colocado o uniforme, aí você já começa a colocar a sua máscara da empresa. Aqui eu tenho pedido aos meus clientes que eles entreguem 2 máscaras por dia, que o funcionário possa usar 2 máscaras por dia, para usar a cada 3 horas uma máscara. Então ele não vem de casa com a máscara do trabalho. E também eu oriento aqui que a gente coloque de cores diferentes. Então se ele de manhã tem uma branca, de tarde ele tem uma cinza, por exemplo. Tá? Porque aí toda a equipe a gente vê que fez a troca. E vai levar para casa as máscaras, vai higienizar e no dia seguinte vai trazer a máscara higienizada para começar um novo dia de trabalho. Também não vai ficar colocando a mão nos olhos, na boca, no nariz. A máscara, eu não posso ficar mexendo na máscara. Coloquei a máscara, pronto. Agora se eu tiver que realmente mexer na minha máscara, eu vou pegar pelo elástico e nunca pela frente. Vou levantar, vou colocar lá no queixo, beleza? Isso já são coisas comuns, né? Mas é bom a gente reforçar. E principalmente para algumas pessoas que não têm essa consciência de que se colocar a mão na frente da máscara se transformou um novo meio de contaminação. E se colocou, porque às vezes na correria acaba colocando mesmo, o que a gente tem que fazer? Coloquei, vi que eu coloquei, já vou higienizar minha mão, de preferência com água e sabão. E aí no trabalho, o que eu devo fazer? Tenho que ter uma frequência de higienização das mãos. Tenho que manter o distanciamento do meu colega de trabalho, aqui pelo menos é de 2 metros de distância. Higienizar a minha bancada, enfim, material que eu estou usando a todo momento. Então, lavar com água e sabão e depois borrifar o álcool 70. Né? Lembrando que se eu estou com um produto em cima da mesa, eu não posso, o produto que eu digo alimento, né? Se eu estou com o alimento em cima da mesa, eu não posso higienizar a mesa naquele momento. Eu tenho que tirar o alimento, higienizar, esperar o álcool secar para depois eu voltar à minha produção. Aqui a gente pede a cada 3 horas ter higienização do salão ali onde os clientes ficam também. A empresa ela tem que disponibilizar os cartazes de orientação. O que significaria isso? Seria o cartaz de como higienizar as mãos, como passar o álcool 70, etiqueta respiratória, como eu devo usar a máscara, como o meu cliente, né, o cliente do meu cliente, por exemplo, se é um restaurante, como a pessoa que vai lá comer, como ela tem que guardar essa máscara, que ela só pode entrar com máscara e a máscara a gente só pode tirar na hora que chega o prato pra gente. Assim que eu terminei de comer, eu já coloco a máscara de novo. Então, aquele período ali que a gente faz o pedido e espera a comida chegar, tem que estar de máscara. A gente não pode ficar sem máscara. Isso tem que ficar claro para o meu cliente. Então, por isso, eu também preciso desses cartazes. O que os funcionários também precisam fazer? Assim que chega os produtos que o fornecedor trouxe, né, o entregador acabou de entregar tudo que você pediu para estoque, para utilização na hora também, para porcionamento, deve ser higienizado. Ah, quer dizer que então se chegou aqui 50 quilos de saco de açúcar, eu tenho que higienizar os 50 quilos? Sim. Como eu devo higienizar? De preferência com água e sabão. Não conseguiu? Está muito corrido? Pelo menos borrifar o álcool 70 e passar o Perfex em cima, porque também não adianta a gente só borrifar, a gente tem que esfregar aquele produto ali para o álcool realmente pegar em toda a superfície. A partir de frutas e hortaliças, então eu já vou higienizar com o sanitizante próprio para esse fim. Não pode falar, tossir ou espirrar em cima dos alimentos, nem em cima de outro colega de trabalho,
Então, se eu precisei tossir ou espirrar, uso meu cotovelo, tá? À frente do cotovelo. Os uniformes, assim como eles não podem, né, a gente ir na rua com ele, né, vir de casa para o trabalho, a gente também não pode aproveitar um horário de almoço para sair com esse uniforme. Então, o funcionário que precisar sair no horário de intervalo, sair da empresa, ele precisa trocar a roupa, colocar a roupa que veio de casa, enfim, não pode sair com o uniforme. Essa capacitação que a gente tem que fazer, ela não pode ser em local fechado. E aí a gente tem que ter o distanciamento social. Então, precisei marcar essa capacitação, a gente vê com o cliente se pode ser em um local aberto. E a gente mantém distância também um do outro, não esquecendo de sempre estar com a máscara. Não compartilhar utensílios e objetos, então cada um ter o seu utensílio, na hora do almoço, garfo e faca, cada um tem o seu. Aqui no Rio ficou suspenso o autosserviço, então não pode ter o famoso self-service. O restaurante ele vai se adaptar, né? No caso de um restaurante ou um hotel que é café da manhã, ou ele vai se readaptar e o funcionário que vai servir, aquele cliente, ou então ele vai ter que ficar fechado e só abrir quando realmente puder abrir a parte de self-service. É muita coisa que a gente já fazia, tirando essa parte do autosserviço não poder, mas são coisas bem tranquilas de serem feitas. O que eu falo muito é que hoje o que a gente está fazendo, 90% é o que a gente já fazia numa área de produção. Então a gente não foi pego tanto de surpresa. É mais usar máscara, distanciamento social, não vai poder o autosserviço, mas daqui a pouco também as coisas vão voltando ao normal, assim que sair a vacina, né? As pessoas realmente se responsabilizarem e seguirem as normas direitinho. Quando o funcionário ele tiver algum sintoma da Covid-19, que seria resfriado, febre, dificuldade para respirar, automaticamente esse funcionário não pode ir mais para a empresa. Ele tem que entrar em contato com a empresa, avisar que ele está com os sintomas e fazer o isolamento. Nesse isolamento social, né, nessa quarentena, digamos assim, o funcionário ele tem que ficar isolado e se for piorando, aí sim ele procura um posto de saúde, uma UPA, enfim, assistência realmente de um profissional de saúde para tomar as medidas corretas. Enquanto isso, ele não pode ir para a empresa, porque senão a gente vai ter um risco maior ainda de contaminar outros funcionários. Imagine, todos os funcionários contaminados, a empresa vai ter que ficar parada por um tempo. Então, melhor realmente esse funcionário ficar afastado de 10 a 14 dias e nesse tempo, aí ele mesmo vai avaliando. E quando ele for no hospital, ele vai fazer o teste e testando que está com a doença, ele vai ter que ficar na quarentena. Assim que terminar a quarentena dele e ele sentir que os sintomas foram embora, ele refaz o teste, dando negativo volta a trabalhar, dando positivo vai ter que esperar um pouco mais. Agora, esse funcionário ou outro, né, com sintomas ou não, se ele sabe que ele teve o contato com alguém que teve, que tem a doença, ele tem que ficar em casa, ele não pode ir trabalhar. O funcionário está com sintoma, fez o teste, deu negativo, vai trabalhar normalmente. As máscaras, elas podem ser tanto de tecido ou as descartáveis. A gente tem os pontos positivos e negativos. Isso é bom também estar no nosso plano de ação. Mas o funcionário pode escolher. Eu, particularmente, prefiro que use a de tecido, porque ela vai durar mais tempo, vai ser um bom custo-benefício para a empresa e também para o meio ambiente. Todo estabelecimento ele precisa ser bem higienizado. Então, chegou a mercadoria, fez higienização na mercadoria e no ambiente. As prateleiras tem que higienizar, o chão, enfim, a todo momento. Lembrando que higienização é o procedimento da limpeza e da desinfecção. Então, isso tem que estar bem claro no seu plano de ação, para o seu cliente entender e os funcionários também. E, mais uma vez, por isso a capacitação também para os funcionários. E você vai explicar o que seria a limpeza e a desinfecção, que vai tornar ali uma higienização. Então, você vai usar o álcool 70, ou hipoclorito de sódio,
vários outros produtos também que podem ser feitos para a gente ter uma desinfecção eficiente. E aí também no plano de ação eu coloco o que deve ser feito no salão, então para orientar os garçons, para orientar os clientes, também a parte de delivery, como o delivery deve se portar, né, o motoboy, a higienização da bag, enfim. Tem todo um processo de higienização ali que não adianta fazer só uma vez por semana, uma vez por dia, porque a gente tem que higienizar a todo momento. E aí, quando a gente fala da parte de hotelaria, a gente tem que capacitar os profissionais da recepção, camareira, garçom, atendente, todos os profissionais e também os hóspedes, né? Então, o ideal também é que quando o hóspede chegue, ele já preenche um questionário onde fala se ele está tendo os sintomas da Covid ou não. Lembrando também das instalações recreativas, dos equipamentos, por exemplo, o hotel que tem academia, que tem sauna, isso tudo tem que ter um cuidado maior e você tem que especificar isso no seu plano de ação. No final da elaboração do seu plano de ação e junto com a capacitação, você tem que pedir para os funcionários assinarem para a empresa provar que realmente passou todas as normas, tudo que deve ser feito para seguir direitinho o que a fiscalização pede e também para a nossa segurança. Então, você fazendo um bom trabalho, com certeza os funcionários vão entender, eles vão fazer tudo direitinho para então a empresa ficar de acordo com as normas, com os decretos, enfim. E no final do seu plano de ação, o melhor ainda é você colocar todas as referências de onde você tirou. Então, eu tirei da RDC 216, RDC 275, no decreto aqui do Rio, na nota técnica. Então, tudo isso eu coloco e aconselho você a colocar também. E aí, você que já faz consultoria, você pergunta: Bárbara, nossa, esse plano de ação, ele é bem puxado, realmente, ele é bem chatinho de fazer, bem detalhado. Aqui eu falei para você bem por alto, só para você já começar a fazer o seu. E aí você pergunta: poxa, mas isso eu dou para o meu cliente ou eu cobro? E aí vai depender do serviço que você presta. Você presta um serviço que é só consultoria, você não implanta as boas práticas, né? Você não faz aquele pacotão onde seu cliente já te paga POP, manual, consultoria. Aí sim você cobra a parte. Agora, se você já implanta as boas práticas, isso já faz parte do teu serviço. Confesso que eu acho injusto chegar ao ponto de cobrar a parte. E se você cobra a parte, o ideal é que você reavalie a tua proposta para você começar a fazer o quê? Você começar a cobrar ele um valor um pouco mais alto para contar com esses imprevistos, né? Para fazer novos planos de ação, novas POPs, novos documentos que sejam indispensáveis no caso. Você precisa ser detalhista na hora de fazer o plano de ação. Então, é colocar, Bárbara, mas eu preciso falar que na hora de passar o álcool tem que passar entre os dedos, tem. O ideal é que você trabalhe até com imagem ilustrativa, que aí vai chamar mais atenção e coloque isso ainda dentro dos setores também. Aconselho também, na hora de fazer a capacitação, que você se reúna com os setores individualmente para não ficar cansativo. Por exemplo, na hotelaria são vários setores, então a gente tem recepção, cozinha, camareira, estoquista. Se você conseguir tirar 20, 30 minutos para falar com cada setor, é muito melhor, porque aí não cansa todos os setores. Você imagina, você é do estoque, sua área é a última que vai ser falada. E aí você vai ter que ficar lá 2 horas ouvindo dos outros, na hora que chegar o seu você não presta mais atenção. Então eu aconselho que seja feito de forma individual. Lembrando também que você pesquise novas ideias que você possa ajudar teu cliente. A gente, como consultor de alimentos, a gente não pode chegar no cliente e simplesmente falar que está errado e que a partir de hoje não pode ser mais desse jeito. A gente tem que dar a solução também do problema. Então, quando a gente for no nosso cliente, fazer essa capacitação, falar que ele vai ter que mudar os hábitos, a gente já tem que chegar lá com novas propostas, de 2 a 3 propostas, para que ele possa ver qual ele pode começar mesmo a implantar, que vai mexer com o custo. Além de aumentar o custo, hoje ele já vai ter um custo mais alto, porque pode ser que ele tenha ficado um pouco parado,
parte de hotelaria que está ainda sem receber muitos hóspedes, então a gente tem que ficar atento e prestar atenção no cliente. Isso até mesmo na hora de você cobrar a parte, tá? Não estou falando para você fazer um trabalho de graça porque o seu cliente ficou um tempo fechado, mas você pode fazer de forma parcelada, você pode reajustar o seu valor, vale a pena você ver se você pode voltar de forma reduzida, mas que o seu cliente realmente volte com você, porque é o momento do consultor da parte de segurança de alimentos estar presente no ambiente onde a gente está falando de um vírus, de uma contaminação, uma coisa que a gente sempre orientou. Agora é indispensável a nossa presença nos setores. Isso é ótimo para a gente, isso é muito bom, isso é um ponto muito positivo. A fiscalização também está muito ativa, então esse seu cliente ele vai querer ter um sistema preventivo do que ter que chegar à fiscalização, multar, queimar o nome dele e outras coisas que podem acontecer. Então, com certeza, você tendo o jogo de cintura, o teu cliente vai te querer de volta. Então é isso, muito obrigada pela atenção, deixe seu comentário aqui de sugestões, de novas ideias para também acrescentar no plano de ação e assim, eu e você, a gente vai sempre melhorando e ajudando mais ainda os profissionais da nossa área, tá bem? Obrigada!